Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai abordar o assunto de sistema de coordenadas cartesianas, certo? Então vamos à aula. Bom, vamos falar sobre sistema de coordenadas cartesianas. O que vem a ser isto, né? O sistema de coordenadas cartesiano, ou o sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, consiste basicamente de dois eixos perpendiculares entre si, ou seja, perpendiculares entre si está dizendo que os dois eixos formam 90 graus, que se cruzam no ponto denominado origem. Então, esses dois eixos que já estão desenhados aqui para a gente, esse pontinho aqui é determinado, é chamado de origem, e esse não é O de origem, isso aqui é zero, onde se inicia aí a contagem, né, dos números, já que se trata de duas retas reais. O eixo da horizontal a gente chama de eixo das abscissas, e o eixo vertical a gente chama de eixo das ordenadas, né, nomeadamente por eixo X e eixo Y, ok? Percebam que, ao fazer essas duas retas perpendiculares, elas acabam dividindo o plano em 4 regiões. E essas 4 regiões, elas são nomeadas também. Partindo-se daqui, essa primeira região a gente chama de primeiro quadrante. E seguindo no sentido anti-horário, ou seja, esta aqui a gente passa a chamá-la de segundo quadrante. Depois, terceiro quadrante. E por último, quarto quadrante. O desenvolvimento do uso do plano cartesiano na matemática se deve ao pioneirismo, ok, de dois matemáticos, um que se chama Pierre de Fermat e o outro que se chama René Descartes, ambos do século XVII, seguindo, né, o nome cartesiano sugestivamente do matemático René, e o seu nome em latim, né, que era chamado de Renatus Cartesius. Por isso, a gente passa a chamar isso aqui de plano cartesiano, ok? Então, inicialmente, a gente tem isso. A gente tem essa região, que são divididas em 4, por meio dessas duas retas perpendiculares. O que vem a ser agora, ser chamado por nós de par ordenado, ok? O que é um par ordenado? Então, a partir do momento em que eu tenho um plano cartesiano, eu vou conseguir localizar qualquer ponto desta região aqui. Qualquer ponto. Então, eu coloquei aqui um ponto de maneira simbólica, né? Esse ponto aqui está sob o primeiro quadrante, certo? E ele possui coordenadas A e B, ok? Sempre a primeira coordenada é o valor que se está em x e depois o valor que se está em y, né? A gente organiza esse ponto da seguinte maneira, né? P, que é o ponto, A, B, separado por vírgula. A gente não lê A, vírgula B, a gente lê AB, é o ponto AB, onde A é o valor do x, certo? A gente chama de abscissa do ponto. E o valor de B a gente chama de ordenada do ponto. Isso aqui é chamado de par ordenado e nunca muda-se a ordem, certo? Porque se você mudar a ordem dos valores, a localização do ponto em que vai corresponder o outro valor vai ser numa região diferente, vai ser numa posição diferente no plano cartesiano. Então é importante isso, né? Agora, como a gente vai localizar pontos no plano cartesiano? Localizar pontos no plano cartesiano,
vai ser feito da seguinte maneira. Essas duas retas são retas numeradas, ok? Então, elas têm aí um sentido a se seguir, já que são duas retas numeradas. São duas retas reais. Então, a distância entre seus valores terá a mesma medida. E por isso, eu devo usar a régua para fazer o uso dos pontos, a marcação. Feito da seguinte forma, ou você pode usar meio centímetro ou 1 centímetro para separar os números. Veja que aqui é a origem, aqui onde começa o zero. No eixo X, à esquerda dos zeros estão os números negativos, à direita do zero estão os positivos. Então a gente organiza sempre dessa maneira aqui, ó. A gente colocar aqui exatamente no zero para a gente não confundir. 1, vou marcar aqui, 2, 3, 4, lá a cada centímetro eu marco também. Esses aqui eu vou enumerar, então deve ter cuidado quando for enumerar. Aqui é 1, 2, 3, 4, sentido crescente. Continua sentido crescente aqui, então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Nada de colocar ao contrário, porque fica sem lógica. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0. Nada a ver, né, gente? É sempre dessa forma aqui. Para o eixo Y é a mesma coisa. A parte do Y que está acima do X é positiva, abaixo é negativa. E a gente vai fazer a mesma coisa tomando o distanciamento aqui de 1 centímetro. Então a gente vai colocar aqui 1, 2, 3. Embaixo 1, 2, 3. E faz da mesma forma. Então aqui eu vou marcar o 1, o 2, lá em cima o 3, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Certo? Pronto. Aqui já está feito o meu plano cartesiano e a partir disso eu posso marcar os pontos. Então, na hora que eu escolho um número para x e um número para y, esses dois vão conseguir, vou conseguir estabelecer uma localização, um ponto, a partir desses dois números. Por exemplo, se eu escolho 3 para x e o 1 para y, então, de maneira organizada, certo? Eu vou projetar o número 1 aqui, número 3 aqui, de maneira que essa projeção seja sempre ortogonal, né? E paralela em relação aos eixos. E este ponto aqui gera, né, o ponto de coordenadas 3 e 1. Primeiro x, depois y, certo? Se eu quiser colocar outro ponto em outra região, vou escolher aqui no quarto quadrante. 2 e menos 2. Gera esse ponto aqui. O ponto 2 e menos 2. 2 para x, menos 2 para y. E é dessa maneira que eu vou trabalhar com a localização no plano cartesiano. Vou fazer a mesma coisa para esse primeiro exemplo aqui, ó, que ele pede para localizar os pontos num plano cartesiano. Então, primeiro eu faço o plano cartesiano, depois eu localizo esses pontos. Então, vamos lá. Bom, fiz de meio em meio centímetro. Então, o que eu vou fazer agora, né? Cada pontinho desse é um valor no plano, de modo organizado, né? Então, aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa parte são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Da mesma maneira, né? No eixo Y, 1, 2, 3, 4. E aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ficou mais pequeno, mais para a gente encaixar melhor os nossos pontos ali, certo? Então, vamos primeiramente marcar o ponto A. O ponto A é 3 e 2. Então, eu faço isso, né? 3 e 2. 3 para x, então 3 está aqui. E 2 para y, 2 está aqui. Então, eu subo 3. O 2 também aqui. E marco ponto. Ponto A. Esse aqui é o nosso ponto A. Próximo ponto. Menos 2 e 1. Menos 2 para x, menos 2 aqui. E 1 para y, 1 aqui. Então, marcando o ponto.
ponto B. Próximo ponto, C, menos 2 e 2. Menos 2 para x e 2 para y. 2 aqui. Então eu marco. Sobe um pouquinho mais, o ponto vai dar aqui, ó. Ponto C. Próximo ponto, 0 e 4. 0 para x, 4 para y. Quando um dos dois dá 0, o ponto vai ser marcado exatamente sobre o eixo no valor do outro. Por exemplo, x é 0, 4 é y. Então, vou marcar o ponto no 4, no eixo y. Então, ponto aqui, x, y, esqueci de colocar. Este é o ponto D. E o nosso ponto E é ao contrário, né? O y é 0, x que é 3. Então, a gente vai marcar o ponto no valor 3, em x. 3 aqui, então marco o ponto. E esse é o nosso ponto E. Então, é dessa maneira que eu marco pontos no plano cartesiano. Ok? Mais um exemplo. Para fixar melhor. Escreva os pontos que estão representados no plano cartesiano. Então, a gente tem esses pontos aqui, ó, já estão no plano cartesiano, cada um com a sua letra correspondente. A gente apenas vai escrever os pontos, certo? Então, ponto U. Ponto U, as coordenadas do ponto U é 6 e 1. Não posso colocar 1 e 6, está errado. Primeiro, sempre o valor do correspondente ao eixo x, né? A abscissa do ponto. 6 para x, 1 para y. Ponto V. Ponto V tem coordenadas menos 4 para x e menos 4 para y. Então, menos 4, menos 4. Ponto T. Ponto T está aqui, ó, sobre o eixo y. Significa que em x é 0. Então, x é 0 e menos 3 para y, ok? Ponto sobre o eixo y, a coordenada de x é 0. Ponto sobre o eixo x, a coordenada de y é 0. Falando de y, letra y, o ponto no eixo x, no menos 3. Então, menos 3 para x, 0 para y. Ponto Z. Ponto Z tem coordenadas menos 2 e 5. Menos 2 e 5. E tem mais algum ponto faltando? Tem. Ponto X. Ponto X tem coordenadas 3 e 3. Pronto. Feito aí a escrita dos meus pontos a partir da observação do plano cartesiano. Exemplo 3. Os pontos 2x mais 9, 3y e 4, y² mais 2 são iguais. Calcule os valores de x e y, certo? Então, veja bem. Se os pontos são iguais, significa que as coordenadas correspondentes são iguais. Ou seja, desses dois pontos, a primeira coordenada, que é a abscissa do ponto de cada um, que aqui é 2x mais 9 e 4, né, são os números que estão antes da vírgula, são iguais. Aqui eu tenho a condição de ser iguais. Então, dá para montar uma equação com isso, né? 2x mais 9 igual a 4. E quando eu montar essa equação, resolve. Então, 2x é igual a 4 menos 9. 2x é menos 5 e, portanto, x é menos 5 sobre 2. Resolvida. Então, já achei x. Falta achar y. Y a gente faz da mesma forma, né? A ordenada do ponto de um dos pontos é igual à ordenada do outro ponto. É o que está depois da vírgula. Então, a gente tem aqui a condição de 3y é igual a y igual ou y² mais 2. Aí vamos ajeitar essa equação porque é do segundo grau, né? Passa o y para cá, o 2 também, ficando menos y² mais 3y menos 2 igual a 0. Né? É uma equação do segundo grau, onde o nosso delta aqui vai nos dar 9 menos 8. Nosso delta é 1. Y' é menos b, então é 3. Raiz de delta é 1 por 2 vezes o a, 2 vezes menos 1. 3 mais 1 é 4, 2 vezes menos 1, menos 2. Assim a gente tem menos 2. A outra raiz é y duas linhas igual a 3 menos 1 por menos 2.
ficamos com 2 sobre menos 2 e isso é menos 1. Então a gente consegue aqui achar as duas raízes. Um equívoco aqui, ó, é menos 3, né? Então os resultados vão mudar aqui de sinais, certo? Então, cancelando aqui, vai na correção rápida, que erros acontecem. Menos 3 mais 1 é menos 2. Por menos 2, isso é 1. E na outra, menos 4 por menos 2, isso é 2. Ok? Então, desta maneira agora, né, corrigindo o fato aqui da fórmula resolutiva 1 e 2. Nesse exemplo 4, ele pede para que você diga em qual quadrante pertencem esses números, ok? Então, olha só, quando a gente faz o plano cartesiano, eu divido aí em 4 regiões, certo? Essa primeira região aqui, ó, que é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante, ele tem pontos da forma mais e mais, ou seja, as duas coordenadas são positivas, porque a gente vai pegar sempre um valor daqui do y e daqui do x, ou seja, são dois valores positivos. No segundo quadrante, o x que é negativo, então a gente vai ficar com o ponto da forma menos, mais. No terceiro quadrante, da mesma maneira, só que para x aqui no terceiro quadrante negativo, para y também é negativo, aqui a forma do ponto é menos e menos. E por último, o quarto quadrante, a gente tem que a forma é mais e menos. Por que eu fiz isso? Porque vai me ajudar na hora que eu for fazer os sinais. Ou eu posso simplesmente fazer o plano cartesiano, marcar esses pontos e dizer onde é que eles estão, né, no quadrante. O primeiro ponto é 5 e 7. São dois valores para o plano, de modo que eles são positivos. 5 é positivo, 7 é positivo. Então, a única região do plano que é positiva nos dois é o primeiro quadrante. Então, aqui nos dá que é o primeiro quadrante. Segundo ponto, as duas coordenadas são negativas. A única região do plano que dá negativa é no terceiro quadrante. Então, esse ponto vai pertencer ao terceiro quadrante. Próximo ponto é 0 e 4. Quando um dos pontos admitir alguma das coordenadas 0, ele não vai pertencer a nenhum quadrante, porque esse ponto aqui pertence aos eixos. Nesse caso, como 0 é no x, o ponto 4, né, o valor 4, quer dizer, pertence ao eixo y. Então, aqui pertence ao eixo y. Esse ponto, 1 e menos 5, né? A primeira coordenada é positiva, a segunda negativa. A única condição que dá nisso aqui é no quarto quadrante. Depois, menos 3 e 1. Menos 3 e 1, primeiro negativo, segundo positivo. Observando ali, segundo quadrante. Falar agora sobre produto cartesiano, né? Diferente de plano cartesiano. Produto cartesiano. Dados dois conjuntos A e B não vazios, chamamos produto cartesiano de A por B e representamos por AXB. E aqui a gente lê assim, ó, A cartesiano B, ok? A cartesiano B. A relação binária, ou seja, vai envolver dois valores, né? Vai ser um par ordenado, formada pelo conjunto de todos os pares ordenados x e y, em que x pertence a A e y pertence a B. Então, vai ser sempre dessa forma aqui. Primeiro os valores de A, ou o primeiro conjunto, depois o que fica aqui é o valor do segundo conjunto. Então, já coloquei um exemplo aqui para a gente praticar. Determine A cartesiano B, sabendo que A é 1 e 2, e B é 3, 4, 5, e representa no plano cartesiano. Então, a melhor maneira da gente fazer essa representação no plano cartesiano é fazendo diagramas. Como assim? Olha só. Se eu fizer um diagrama para A e colocar os valores que estão ali, né, que é 1 e 2, e um diagrama para B, colocando os valores 3, 4 e 5, vou fazer o que? A relação binária, que é como? É levar esse 1 aqui para ambos os três valores, ou seja, quantos pares ordenados eu consigo formar levando 1 para cada um dos valores do outro conjunto. Então, ó, eu consigo formar o primeiro par, que é 1 e 3. Então, aqui para mim já vai ter o par 1 e 3.
Depois eu vou ter o segundo par, que é 1 e 4. 1 e 4. Depois o 1 e 5. 1 e 5. Agora com o 2 eu vou ter também 3 pares ordenados, certo? 2 e 3, 2 e 4 e 2 e 5. Então eu vou ter o par 2 e 3, depois 2 e 4, depois 2 e 5. Isso aqui, ó, esse conjunto de pares, né? Como é um conjunto, coloco chaves. A representação desse conjunto é A cartesiano B. Então tá aqui todos os meus elementos, né, que vão formar aí o meu A cartesiano B. Se a gente for pegar agora cada um desses pares e representar no plano cartesiano, né, vai ser necessário que a gente desenhe o plano cartesiano. E lembrando que para x aqui é A, né? E y é o B. Para o x, que é A, é 1 e 2, então eu vou marcar apenas o 1 e o 2, né, de maneira que tenha a mesma distância. Aqui é 1, aqui é 2. E para o y, que é o nosso B, a gente tem os 3 elementos, que é 3 e 4. Então, vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou marcar agora cada um dos pontos. Primeiro 1 e 3. Então, marca aqui o ponto. Depois 1 e 4. Depois 1 e 5. Depois 2 e 3. 2 e 4. 2 e 5. Pronto. Perceba aí que, né, a região que poderia ser limitada por esses pontos, ela meio que designa aí pra gente um retângulo, né? Então, basicamente vai ser sempre assim quando a gente fizer A cartesiano B. Okay? Então essa é a representação no plano. Os pontos a gente consegue tirar por meio dessa relação, certo? Então dessa maneira que a gente lida com o produto cartesiano. Algumas observações. A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Então se você mudar a ordem aqui, você obviamente vai ter outros valores como respostas, certo? Uma vez que a gente está lidando com par ordenado, a gente viu que a gente não pode mudar a posição do par ordenado, porque gera para a gente outro tipo de ponto. Isso aqui não pode acontecer a igualdade, né? Por isso que são diferentes. O número de elementos do produto cartesiano é dado por n de A vezes n de B. Ou seja, voltando aqui rapidinho, ó, veja aqui, o conjunto A tinha 2 elementos, o conjunto B 3 elementos. Quando eu fiz A cartesiano B, me deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pares ordenados. Ou seja, se eu quiser saber o número de elementos do A cartesiano B, né? N é número dos elementos de A cartesiano B, bastava fazer 2, que é o de A, vezes 3, que é a quantidade de B. Logo, isso daria 6 para a gente. Isso aqui só se eu quiser saber a quantidade de pares ordenados que eu consigo fazer fazendo o A cartesiano B. Okay? E por último, é uma notação, né? A cartesiano A, ou seja, o cartesiano do mesmo conjunto, né? A cartesiano A, ele pode ser muito bem abreviado para A ao quadrado. Então, em conjunto, A ao quadrado é A cartesiano A, certo? Mais alguns exemplos. Quantos elementos tem A cartesiano B se A é formado por 6 elementos e B é formado por 4 elementos? Bem simples essa, né? O número de elementos. Ele não quer que você faça A cartesiano B, né? E mesmo que fizesse, ele teria que dar os elementos de cada conjunto, A e B. Aqui ele não deu, deu a quantidade. Então a gente faz o número de elementos de A cartesiano B é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Logo, o número de elementos de A é 6, o número de elementos de B é 4, por fim, 24. Aqui, então, no nosso conjunto A cartesiano B, teremos 24 pares ordenados, certo? Próximo exemplo. Se o conjunto A é dado por 1 e 5, então determine A cartesiano A. Ou seja, se a gente levar lá para o diagrama, né?
A cartesiano A, 1 e 5. O outro conjunto também é A, 1 e 5. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o par 1 e 1, 1 e 5. Então, A cartesiano A ao quadrado, né? Primeiro par é 1 e 1. Segundo par, 1 e 5. Depois a gente vai ter 5 e 1, 5 e 5. 5 e 1. E por fim, 5 e 5. Então, tá aí nosso conjunto A cartesiano A, ou simplesmente A ao quadrado. Último exemplo, um pouco mais elaborado. Os conjuntos A e B têm, respectivamente, 5 menos x e 3x elementos. Então, já anota aqui, né? Os elementos do conjunto A é 5 menos x, né? A quantidade de elementos é 5 menos x. E o número de elementos de B é 3x. O A cartesiano B, ou seja, o número de elementos de A cartesiano B, é 8x mais 2. Então, se pode admitir como verdadeiro que... Então, aqui tem, né? As alternativas estão a respeito da quantidade de elementos que pode ter em A e B. Então, vai ser necessário o quê? A gente resolver alguma coisa aqui que vai se formar, né? Encontrar o valor de x para que a gente consiga substituir aqui, ó, nas expressões, né? Que são essas duas, as expressões que representam a quantidade de ambos para que a gente consiga achar a alternativa correta. Então, pela relação, né, da quantidade de elementos, a gente sabe que o número de elementos de A cartesiano B é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. O número de elementos de A cartesiano B é dado por 8x mais 2. O número de elementos de A, 5 menos x, e isso se multiplica com o número de B, que é 3x. Necessário aqui, então, fazer a distributiva. 3x vezes 5, 15x. 3x vezes menos x, menos 3x ao quadrado. Parece que vai nos dar uma equação de segundo grau. Vou pegar esses dois termos e passar para o outro lado. 8x mais 2, vem para cá, menos 15x, vem para cá, mais 3x quadrado, isso é igual a zero. Ajeitando essa equação, 3x ao quadrado, 8 menos 15 é menos 7x, e o 2, né? Mais 2, igual a zero. Basta, então, apenas a gente resolver, ok? Resolvendo essa equação, delta é 49, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Delta vai ser 25. Achamos delta. Tem como achar agora o x'. X' é menos b. B é menos 7, então vem para cá. Menos 7 é em positivo. Mais raiz de delta, que é 5. Por 2 vezes o a. 2 vezes 3, que é 6. 12 por 6, 2. E x duas linhas, 7. Menos 5 por 6. Isso vai dar 2 sobre 6, simplifica 1/3. Esse aqui não serve, né? É uma fração. Estamos falando de quantidades, então, de elementos. Então, é sempre um número natural. Então, essa fração não vai servir. Isso aqui não serve. Logo, x é 2. Como x é 2, a gente poderá agora encontrar o número de elementos de A e de B, né? O número de elementos de A é dado por 5 menos x. Né? 5 menos x. E no lugar do x, 3, né? Então fica 5 menos... 3 não, desculpe, 2. 5 menos 2, aí dá 3. E o número de elementos de B é 3x, que é 3 vezes 2, isso é 6. Agora a gente procura a alternativa correta. A tem 5 elementos? Não. B tem 4 elementos? Não. B tem 6 elementos? Sim. D, A tem mais de 6 elementos? Não, que é 3, né? E B tem menos de 3 elementos? Não. Então a alternativa para a gente é a C. Então tá aí o conceito de plano cartesiano, certo? Conceito inicial que ele dá um suporte imenso para que a gente consiga entrar no conceito, né, de funções. Então esta é a aula, espero que vocês consigam resolver exercícios e é isso aí. Até mais!